Se Deus é todo-poderoso, por que Jesus precisou morrer? O mistério divino. Pense nisso. Se Deus é todo-poderoso, criador de tudo o que existe e dono de um poder ilimitado, por que Ele permitiu que o seu Filho, Jesus Cristo, enfrentasse tamanha dor, sofrimento e, por fim, a morte? Essa é uma pergunta que já passou pela mente de muitos cristãos e até mesmo de quem não segue a fé cristã. Hoje, vamos explorar profundamente essa questão, trazendo à luz verdades impactantes que podem transformar a forma como você entende a história divina. Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos do Pai Celestial sejam abundantes sobre você e toda a sua família. Meu nome é Pedro Rocha e você está no canal Em Cristo Jesus. Hoje, juntos, vamos mergulhar em uma reflexão poderosa sobre o plano redentor de Deus e o papel central da morte de Jesus Cristo nesse processo. Antes de irmos adiante, quero convidar você a fazer parte dessa comunidade de fé. Inscreva-se no canal Em Cristo Jesus. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe esta mensagem com aqueles que precisam entender o verdadeiro significado do sacrifício de Cristo. Prometo que, ao longo deste vídeo, você será confrontado com verdades surpreendentes que mudarão sua perspectiva espiritual. Agora, antes de iniciarmos, convido você a fechar os olhos e orar comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, colocamos este momento diante de Ti. Pedimos que o Senhor abra a nossa mente e os nossos corações para compreender a Tua palavra. Abençoe cada pessoa que está assistindo a este vídeo e que o Teu Espírito Santo ilumine nosso entendimento, trazendo revelações que edificam e transformam. Em nome de Jesus, amém. Para entender por que Jesus precisou morrer, precisamos voltar ao início da história, lá no Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ele nos fez para termos um relacionamento íntimo com Ele, mas o pecado entrou no mundo por meio da desobediência de Adão e Eva, como vemos em Gênesis capítulo 3. Essa desobediência quebrou o relacionamento entre Deus e a humanidade. A partir desse momento, a humanidade ficou separada do Criador por causa do pecado. A palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Essa morte não é apenas física, mas também espiritual, uma separação eterna de Deus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, planejou desde o princípio um meio de reconciliar o homem consigo. Essa promessa aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus anuncia que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Você pode estar se perguntando, se Deus é todo-poderoso, por que Ele não simplesmente perdoou a humanidade sem exigir a morte de Jesus? Para responder a essa pergunta, precisamos entender o caráter de Deus. Ele é perfeito em amor, mas também é perfeito em justiça. O pecado é uma afronta à santidade de Deus, e como um juiz justo, Ele não pode simplesmente ignorá-lo. Se Ele fizesse isso, não seria fiel à sua própria natureza. Por isso, a solução de Deus foi um plano que uniu perfeitamente amor e justiça. E esse plano se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus veio ao mundo como um homem, mas sem pecado, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ele viveu uma vida perfeita para que pudesse ser o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Mas ainda não chegamos ao ponto principal. Por que a morte de Jesus era necessária? Continue comigo e vamos explorar isso juntos. E você, o que pensa sobre o sacrifício de Cristo? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. Assim, juntos, construímos um debate edificante que glorifica o nome de Deus. O papel do sacrifício na redenção. Para compreendermos por que a morte de Jesus foi indispensável, precisamos nos aprofundar na lógica divina do sacrifício. Desde Ben Zizia, o Antigo Testamento, Deus estabeleceu um princípio claro. O pecado só poderia ser expiado por meio de sangue. Em Levítico capítulo 17, versículo 11, lemos: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida.
Isso significa que o sangue simboliza a vida, e somente uma vida poderia pagar pelo preço do pecado. No sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, animais eram oferecidos para cobrir temporariamente os pecados do povo. Essa prática, instituída por Deus, era uma sombra do que estava por vir. O sacrifício de animais nunca foi suficiente para remover completamente o pecado, como ensina Hebreus capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Esses sacrifícios apontavam para um sacrifício maior, definitivo e perfeito. O sacrifício de Jesus. Mas por que Jesus? Por que ele, o Filho de Deus, precisaria morrer? A resposta está na sua singularidade. Jesus não era apenas um homem. Ele era Deus encarnado, conforme João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio ao mundo sem pecado, como um homem perfeito, para se tornar o substituto que a humanidade precisava. Em Romanos capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo escreve: Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Aqui está o ponto central. Deus, em sua justiça, exige que o pecado seja punido, mas em seu amor, ele providenciou um substituto. Jesus Cristo, sendo sem pecado, tomou sobre si os nossos pecados e sofreu a punição que nós merecíamos. Isso é o que Isaías profetizou no capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A morte de Jesus não foi um acidente nem um ato de fraqueza. Foi a maior demonstração de amor e obediência já registrada na história. Jesus declarou em João capítulo 10, versículo 18: Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ele entregou a sua vida voluntariamente, cumprindo o plano de Deus para salvar a humanidade. Agora, pense nisso. O sacrifício de Jesus foi tão poderoso que não apenas pagou pelos pecados passados, mas também pelos presentes e futuros de toda a humanidade. Ele nos deu a oportunidade de sermos reconciliados com Deus, não por nossos méritos, mas pela graça divina. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Deixa isso claro. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Neste ponto, quero perguntar: você já aceitou esse sacrifício em sua vida? Você já reconheceu o preço que foi pago por você na cruz? Se ainda não, esta pode ser a oportunidade que Deus preparou para você. Compartilhe nos comentários como essa mensagem impacta o seu coração. O significado espiritual da cruz. A cruz de Cristo é muito mais do que um símbolo religioso ou um marco histórico. É o epicentro do plano divino de redenção, um evento que carrega um significado espiritual profundo e eterno. Para compreender isso, devemos olhar para o que a cruz representa no coração de Deus e na vida de cada cristão. Primeiramente, a cruz é a revelação máxima do amor de Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, encontramos a essência do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor não é apenas um sentimento. É uma decisão e um compromisso divino de resgatar a humanidade, mesmo que isso significasse o sofrimento e a morte de seu próprio Filho. Na cruz, vemos a justiça divina em ação. Deus não minimizou o pecado, nem o ignorou. Ao contrário, ele o tratou com a seriedade que ele merece. O apóstolo Paulo escreve em 2ª carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso significa que Jesus assumiu a nossa culpa, enfrentando a ira de Deus em nosso lugar, para que fôssemos declarados justos diante do Pai. Além disso,
A cruz é um lugar de vitória. O inimigo, Satanás, pensou que havia derrotado Jesus quando ele foi crucificado. Mas, na realidade, foi na cruz que Jesus venceu o poder do pecado, da morte e do próprio diabo. Colossenses capítulo 2, versículo 15, declara: "E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Cada cravo que perfurou suas mãos e pés foi um golpe contra o reino das trevas." Para nós, cristãos, a cruz também é um chamado ao discipulado. Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 24: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Isso significa que somos convidados a viver uma vida de entrega total a Deus, reconhecendo que fomos comprados por um alto preço. A cruz nos lembra que a vida cristã é marcada por sacrifício, obediência e, acima de tudo, amor. Por fim, a estimada cruz é um símbolo de reconciliação. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, conforme Mateus capítulo 27, versículo 51. Isso simboliza que o caminho para Deus foi aberto. Não precisamos mais de intermediários humanos. Por meio de Jesus, temos acesso direto ao Pai. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20 diz: "Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne." Agora reflita comigo. O que a cruz significa para você? Ela é apenas um símbolo ou é o lugar onde sua vida foi transformada? Quero encorajá-lo a compartilhar nos comentários o impacto que a cruz teve em sua vida. Sua história pode ser um testemunho poderoso para outras pessoas. O propósito de Deus no sacrifício de Cristo. Ao olharmos para o sacrifício de Jesus Cristo, é impossível não perceber que ele faz parte de um propósito divino maior, traçado antes mesmo da fundação do mundo. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 20, escreve: "Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas revelado nestes últimos tempos em favor de vocês." Isso nos mostra que a morte de Cristo não foi uma reação de Deus ao pecado humano, mas um plano eterno para a redenção. O propósito central do sacrifício de Jesus é a reconciliação. Deus desejava trazer de volta a humanidade, que havia se afastado dele por causa do pecado, para um relacionamento íntimo e eterno. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Paulo declara: "Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação." A cruz é a ponte entre um Deus santo e uma humanidade caída. Outro aspecto fundamental do propósito divino é a expiação. O conceito de expiação é central na Bíblia e significa literalmente cobrir ou remover o pecado. No Antigo Testamento, o sacrifício de animais era realizado como um símbolo dessa expiação temporária. Mas Hebreus capítulo 10, versículo 4, afirma: "É impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados." Somente o sacrifício perfeito de Jesus poderia satisfazer completamente a justiça divina. Jesus é descrito como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 1, versículo 29. Sua morte foi o cumprimento de séculos de profecias e simbolismos que apontavam para o Messias. Isaías, no capítulo 53, versículos 4 a 6, profetizou de forma clara: "Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados." Além da reconciliação e expiação, o sacrifício de Cristo tem como propósito a vitória sobre o pecado e a morte. No Antigo Testamento, o pecado tinha poder de condenar e a morte era vista como o destino final de todos os homens. Mas, por meio de sua morte e ressurreição, Jesus derrotou esses inimigos. Em primeira carta aos Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57, lemos: "Onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Há também um propósito pessoal em sua morte. Jesus morreu para nos dar vida abundante e eterna. Em João capítulo 10, versículo 10, ele declara: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse propósito não se limita apenas à vida após a morte, mas inclui uma transformação completa aqui e agora. Somos chamados a viver como novas criaturas, como Paulo ensina em 2ª carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Por último, o sacrifício de Cristo aponta para a glorificação final do plano divino. Em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, os anjos cantam: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Isso mostra que o plano de Deus é inclusivo, abrangendo todas as pessoas que creem, e culmina em um futuro de glória eterna. Agora pergunto a você: qual é o impacto do sacrifício de Cristo em sua vida? Você já experimentou a reconciliação com Deus por meio de Jesus? Deixe seu testemunho nos comentários, pois ele pode ser uma inspiração para outros. A ressurreição e sua conexão com a cruz. A morte de Jesus Cristo na cruz foi o ponto culminante do plano de redenção de Deus, mas ela não é o fim da história. Sem a ressurreição, o sacrifício de Cristo estaria incompleto. A ressurreição é a prova definitiva de que Jesus venceu o pecado e a morte, confirmando sua divindade e a eficácia de sua obra redentora. A ressurreição é mencionada com destaque em toda a Bíblia como o evento que transforma a cruz em um símbolo de vitória, em vez de derrota. O apóstolo Paulo, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17, afirma: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Essa declaração revela que a ressurreição é essencial para a nossa salvação, pois ela valida o sacrifício de Cristo como suficiente para pagar o preço pelos nossos pecados. Jesus havia predito sua morte e ressurreição várias vezes durante seu ministério terreno. Em Mateus capítulo 16, versículo 21, lemos: Desde então, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Essas palavras não apenas prepararam seus discípulos para os eventos futuros, mas também destacaram que a ressurreição era parte integrante do plano de Deus. Mas por que a ressurreição era tão crucial? Primeiro, ela é a evidência de que Jesus é o Filho de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 4, Paulo escreve que Jesus foi declarado com poder Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos. A ressurreição não apenas autenticou a mensagem de Jesus, mas também confirmou sua autoridade sobre todas as coisas. Segundo, a ressurreição marca a vitória de Cristo sobre a morte. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, lemos: Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. A morte era vista como o maior inimigo da humanidade, um resultado direto do pecado. Mas, ao ressuscitar, Jesus provou que a morte não tem mais a palavra final para aqueles que creem nele. A ressurreição também inaugura uma nova era no relacionamento entre Deus e a humanidade. Por meio de Jesus, tornamo-nos participantes de sua vitória. Em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, Paulo declara que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, e nos ressuscitou com Ele, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Isso significa que, espiritualmente, já estamos vivendo uma nova realidade, marcada pela liberdade do poder do pecado e da morte. Outro aspecto essencial da ressurreição é a garantia da nossa própria ressurreição futura. Jesus é chamado de as primícias dos que dormem,
em primeira carta aos Coríntios capítulo 15, versículo 20. Assim como ele ressuscitou, também nós seremos ressuscitados no último dia. Essa promessa é uma fonte de esperança inabalável para todos os cristãos, especialmente diante das dificuldades e do sofrimento. A ressurreição também conecta-se diretamente com a nossa missão como cristãos. Quando Jesus apareceu a seus discípulos após ressuscitar, ele lhes deu a grande comissão, registrada em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. A obra da cruz culmina no chamado para compartilharmos a mensagem do Evangelho, anunciando ao mundo que Jesus venceu. Por fim, a ressurreição é o selo da nova aliança. No Antigo Testamento, a aliança de Deus com o povo era mediada por sacrifícios de animais. Mas em Lucas capítulo 22, versículo 20, Jesus declara: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Essa nova aliança é confirmada por sua ressurreição, que nos dá acesso direto ao Pai e nos torna herdeiros das promessas divinas. Amados, a ressurreição de Jesus nos lembra que não há circunstância, dificuldade ou mesmo morte que seja maior do que o poder de Deus. Quando olhamos para a cruz e o túmulo vazio, somos chamados a viver uma vida de vitória, sabendo que Cristo já venceu por nós. Deixe nos comentários: Jesus venceu, e eu sou mais que vencedor. Compartilhe como a ressurreição de Cristo impacta sua vida. O amor incomparável de Deus, revelado na cruz. Quando olhamos para a cruz de Cristo, vemos mais do que um símbolo de sofrimento. Enxergamos a expressão máxima do amor de Deus pela humanidade. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, lemos: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Este versículo encapsula a essência do Evangelho, um amor incondicional e sacrificial. Para compreender a profundidade desse amor, precisamos refletir sobre o preço que foi pago. O sacrifício de Jesus não foi algo feito de forma leviana ou sem custo. Deus entregou o seu único filho, como mencionado em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A frase "de tal maneira" aponta para um amor que ultrapassa qualquer medida humana. Pense por um momento. Jesus, sendo Deus, escolheu se humilhar, deixando a glória celestial para viver entre nós, sofrer como nós e, por fim, morrer por nós. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, Paulo descreve essa humilhação. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que torna esse amor ainda mais extraordinário é que ele foi demonstrado quando éramos inimigos de Deus. O pecado nos separava de Deus, mas ele não esperou que nos tornássemos dignos, ou que nos arrependêssemos por conta própria. Ele tomou a iniciativa. Em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, lemos: Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A cruz, portanto, não é apenas um evento histórico, é uma declaração eterna do caráter de Deus. Ele é amor, como nos diz primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse amor é incondicional, imutável e incomparável. Ele não depende de quem somos ou do que fazemos. Ele é baseado em quem Deus é. Mas o amor de Deus revelado na cruz também nos desafia. Ele nos chama a responder a esse amor com entrega total. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 13: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E então ele nos chama a segui-lo,
a viver uma vida de amor sacrificial, como ele viveu. Esse amor também nos oferece segurança. Quando enfrentamos dificuldades, dúvidas ou medo, podemos nos lembrar da cruz e saber que Deus está conosco e nos ama profundamente. Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39 declara: Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da cruz, Deus não apenas nos redimiu, mas também nos adotou como seus filhos. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, lemos que, em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Isso significa que não somos apenas servos ou seguidores, somos parte da família de Deus. O amor revelado na cruz também nos dá propósito. Fomos reconciliados com Deus para sermos embaixadores desse amor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, nos exorta: Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Em nome de Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Por fim, a cruz nos lembra que não há limites para o amor de Deus. Não importa quão longe você tenha ido, ou quão profundamente tenha caído, o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar, restaurar e transformar. Em Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus nos convida: Venham, vamos refletir juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Amados, reflitam sobre isso. O amor de Deus não apenas nos salva, mas nos transforma. Ele nos chama a viver como Jesus viveu, amando como Ele amou. Deixe nos comentários: o amor de Deus é maior que tudo. Compartilhe como você experimentou esse amor em sua vida. Confirme, e seguiremos explorando como a cruz não apenas redime, mas também transforma cada aspecto de nossas vidas. A morte de Jesus e seu impacto na eternidade. Quando consideramos a profundidade do sacrifício de Jesus, entendemos que ele não morreu apenas para resolver problemas temporais. O impacto de sua morte é eterno, transformando o destino de toda a humanidade. A Bíblia ensina que Jesus não apenas morreu para nos reconciliar com Deus, mas também para assegurar que tenhamos uma morada eterna com Ele. Jesus mesmo declarou em João capítulo 14, versículos 2 e 3: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aqui, vemos que o sacrifício de Cristo nos garante um futuro eterno, livre do pecado, da dor e da morte. A eternidade com Deus não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que molda como vivemos hoje. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo nos exorta: Portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Nossa perspectiva muda quando entendemos que a morte de Jesus nos deu acesso à glória eterna. Além disso, o sacrifício de Cristo é o modelo para o amor e o serviço. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, Paulo descreve a humildade de Cristo ao deixar sua glória celestial para se tornar servo e obedecer até a morte de cruz. Ele nos chama a seguir o exemplo de Jesus, vivendo com humildade e amor sacrificial. Esse amor não é apenas uma virtude pessoal, mas um testemunho poderoso ao mundo. Jesus declarou em João capítulo 13, versículo 35: Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quando vivemos à luz do sacrifício de Cristo, mostramos ao mundo o poder transformador do Evangelho. Amados, o impacto do sacrifício de Jesus na eternidade nos lembra que fomos chamados para uma missão. Como seguidores de Cristo, temos o privilégio e a responsabilidade de proclamar essa mensagem ao mundo. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus deu a grande comissão:
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa missão não é um peso, mas uma alegria. Quando compartilhamos o Evangelho, participamos do plano redentor de Deus, ajudando outros a encontrar a vida eterna em Cristo. Cada vez que alguém aceita Jesus como Salvador, a eternidade daquela pessoa é transformada. Por fim, precisamos lembrar que a morte de Jesus foi apenas o começo de algo muito maior. Ela nos abriu as portas para uma nova criação, onde Deus fará novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Nesse lugar, Deus habitará conosco, e todas as lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, pois o antigo já terá passado. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Queridos, a morte de Jesus nos chama a viver com os olhos na eternidade. Cada dia que passamos nesta terra é uma oportunidade de refletir a glória de Deus e preparar-nos para o dia em que estaremos face a face com Ele. Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe o que você sente ao pensar no impacto eterno do sacrifício de Cristo e prepare-se para o encerramento desta mensagem na próxima parte, onde concluiremos com um apelo profundo à entrega de nossas vidas a Jesus. Apelo final. Queridos irmãos e irmãs, ao chegarmos ao final desta mensagem, é impossível não reconhecer a profundidade do amor de Deus por nós. O sacrifício de Jesus não foi apenas um ato histórico, foi um ato eterno que mudou o curso da humanidade. Ele entregou sua vida para que nós pudéssemos viver, e isso exige uma resposta de cada um de nós. Jesus não nos chama apenas para acreditar nele, mas para segui-lo de todo o coração. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, ele declara: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essa é uma decisão de entrega total, de viver não mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Hoje, quero fazer um convite especial. Talvez você tenha ouvido sobre Jesus durante toda a sua vida, mas nunca tomou a decisão de segui-lo de verdade. Ou talvez você esteja ouvindo essa mensagem pela primeira vez e sinta algo diferente em seu coração. Esse é o Espírito Santo, que está chamando você para uma nova vida em Cristo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação é um presente de Deus, dado por graça, mas é necessário que você o receba pela fé. Agora, convido você a orar comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados e por ressuscitar, garantindo-me a vida eterna. Hoje, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Entrego minha vida a ti e peço que o teu Espírito Santo me guie e transforme. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, saiba que o céu está em festa neste momento. Em Lucas capítulo 15, versículo 10, Jesus diz: Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, quero encorajar você a buscar uma igreja cristã próxima à sua casa, onde possa crescer na fé e na comunhão com outros irmãos. Leia a palavra de Deus diariamente e ore sem cessar, confiando que Ele estará com você em todos os momentos. Por fim, quero agradecer por ter chegado até aqui e por permitir que esta mensagem tocasse o seu coração. Não deixe de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas. A sua atitude pode ser a ponte que Deus usará para alcançar mais vidas. Que o Senhor abençoe você e sua família abundantemente. Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.